Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje nós vamos começar, né, o nosso assunto de literatura desse ano, que vocês estudam no terceiro ano, né? Na aula passada nós vimos a parte de gramática, né? E hoje nós vamos estudar o pré-modernismo, né? E o que seria o pré-modernismo? O pré-modernismo, gente, é um período de transição. Entre o quê, professora? Entre as literaturas passadistas que vocês estudaram e revisaram, né? Estão com elas aí bem fresquinhas na cabeça, que era o parnasianismo, o simbolismo, né? Até chegar no modernismo, que é a literatura que nós vamos estudar daqui a pouco, né? Nas próximas aulas. Por que que o pré-modernismo não pode ser considerado um movimento literário como os outros que vocês estudaram, como romantismo, realismo, né? E sim só um período de transição? Porque nessa época, gente, eclodiram muitos textos de variadas formas, né? Com variadas tendências e estilos literários. O que caracteriza uma literatura de uma época é as semelhanças, né? Mais semelhanças do que diferenças entre os textos, né? E aí nós podemos apontar aqueles textos como pertencentes de uma época literária. No pré-modernismo, não. Os autores, eles bebiam de variadas fontes, né? De literaturas passadistas, ou misturavam com tendências inovadoras que nunca ninguém tinha feito antes. Então, é assim, por essa variação toda na forma de escrever, por essas diferenças todas, é que o pré-modernismo é considerado apenas um momento de transição, um período de transição, certo? Que ocorreu ali no comecinho do século XX, nos 20 primeiros anos do século XX. E o que que vai marcar esse período de transição? Nós temos, ele vai se iniciar com a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha em 1902 e vai terminar com a realização da Semana de Arte Moderna em 1922, né? Que é quando vai começar realmente o modernismo. Ok? Literatura muito importante que cai muito no Enem, viu? Vocês vão estudar. Aqui eu não vou me deter muito, né? Porque a professora Michelle vai explicar para vocês, se já não explicou, né? Tudo isso aqui que estava acontecendo ali na Primeira República, né? Várias revoluções, guerrilhas acontecendo aí no Brasil afora, né? E que vão influenciar, claro, né, os textos da época, né? Nós tivemos a Revolução de Canudos, né, liderada pelo Antônio Conselheiro, né, nosso aqui, né, morador aliás, nascido e criado, né, em Quixeramobim. Temos o ciclo do cangaço, né, aqui no Nordeste, quem nunca ouviu falar da figura, né, emblemática do Lampião. O misticismo em torno da figura do Padre Cícero aqui no Ceará, né? Como era uma época em que as pessoas estavam muito cansadas de serem exploradas, né? Elas se apegavam, principalmente a população pobre, miserável, elas se apegavam muito à questão da fé, né? E por isso vários pessoas importantes, né, ligadas à fé, à religião, surgiram nesse tempo, como o Padre Cícero e o Antônio Conselheiro. A Revolução do Contestado em Santa Catarina, o ciclo da borracha no Amazonas, né, muitos trabalhadores foram para lá com o sonho de dar uma condição melhor para suas famílias, muitos cearenses, né, muita gente de todos os estados do Brasil, mas acabavam se deparando com exploração e morte, né? A revolta da chibata, a revolta da vacina e a revolta da chibata, as duas no Rio de Janeiro, né? A revolta da chibata organizada pelos marinheiros negros da época que ainda sofriam castigos, né? E tinham tratamento, castigos físicos, e tinham um tratamento diferenciado dos marinheiros brancos, né? Uma parte da história bastante importante, né? A revolta da vacina também, né, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Faz a gente lembrar um pouco, né? Uma epidemia na época que eclodiu no Rio de Janeiro, né? Por conta das questões sanitárias, né? Que não tinham, né? O saneamento básico, as pessoas pobres eram esquecidas, né? Pelos governantes da época, como acontece até hoje, né, gente? As greves vão surgir também,
nesse momento, em São Paulo, né, os trabalhadores das indústrias, né, das fábricas, cansados de serem explorados também, com um regime de escravidão, realmente, assim, nos seus trabalhos, né, não eram nem considerados trabalhos. E aí eles começam a se revoltar com aquilo e começam a lutar pelos seus direitos. Então, as greves vão surgir nessa época aqui, ó. E a época também da República Café com Leite, o período em que São Paulo, né, e Minas Gerais se revezavam no poder da República, né? Então, por que café com leite? Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais o maior produtor de leite. Então, por isso, República Café com Leite. Esse período, né, de 1894 a 1950, em que só chegava ao poder, né, só se tornava presidente pessoas que eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Mas vocês vão estudar mais aprofundadamente, né, com a professora Michele. Vamos para o que nos interessa aqui em literatura, né, que é o projeto literário da época. Qual era o sentimento? Eles escreviam de maneira divergente, como vocês viram, né, mas eles tinham um projeto, né, qual era o desejo dos pré-modernistas, né, era mostrar o Brasil real aos brasileiros. Os escritores eles estavam meio que cansados de fazer tanta cópia, né, do que era de fora. Primeiro, cópia do que era de Portugal, né, quando a gente foi achado, né, depois, com a independência, né, do Brasil, os brasileiros tiveram meio que uma aversão às coisas que eram de Portugal, e aí passaram a copiar tendências de outros países europeus, né, como França, né, como Inglaterra, né, Alemanha, e assim por diante, a Itália. Mas não tinha ainda uma literatura com a cara realmente do Brasil, a não ser ali no romantismo, começa a surgir algum projeto relacionado a isso, né, de projeto nacionalista, mas ainda não era, ainda era cópia, né, do que era de fora. Então, eles tinham esse desejo. A crítica à realidade social e econômica aqui vai ser pesada. A partir do pré-modernismo, gente, começa essa preocupação, né, esse engajamento maior dos autores em relação à miséria, né, em relação aos problemas de cada região, enfim. E a linguagem ela é mais próxima do texto jornalístico. Vocês vão ver que muitos escritores eles eram jornalistas, né? E aí acaba que eles transferem para os seus textos muito dessa característica documental, né, da função referencial, de passar informações sobre um acontecimento da época, né, então a ficção ela acaba se misturando aí com a realidade, né, com esses textos jornalísticos e documentais, certo? As características, né, uma fase de transição, e por ser uma fase de transição, ela apresenta muito sincretismo, ou seja, mistura de literaturas divergentes, certo? A denúncia da realidade brasileira, há um certo regionalismo, né? Cada autor vai se preocupar, né, em falar ou em denunciar as questões da sua região, ao caráter documental, que eu já disse, né? E a linguagem, gente, ela é mais conservadora. Talvez por isso, né? Por essa linguagem ainda ser tão conservadora, é que o pré-modernismo não foi de fato o modernismo, né? Porque aí no modernismo vocês vão ver que uma das características principais é a inovação na linguagem. É a linguagem mais próxima ao povo, uma linguagem mais simples, né? Mais popular, o que não acontecia aqui no pré-modernismo ainda, né? Porque os autores ainda estavam muito ligados a um falar mais culto, né? Um escrever, sobretudo, mais culto, certo? E aí nós vamos ver agora os representantes dessa época, né? Nós temos o Euclides da Cunha,
que vai falar sobre a situação de abandono e miséria do sertanejo. Aqui, interessante também no pré-modernismo, pessoal, é que os personagens principais, os protagonistas da história, vão ser agora as pessoas que nunca tiveram espaço na literatura. É uma das características que diferem também das literaturas anteriores e talvez seja um ponto em comum entre a maioria dos autores da época, né? Focar, né? Dar espaço para personagens que antes não tinham, né? Como sertanejo, como pobre, como as mulheres, né, prostitutas, exploradas, como os meninos de rua, enfim, né? Como o caipira, né? Todas essas pessoas que antes não tinham vez na literatura vão ter agora, certo? O Euclides da Cunha, né, teve a sorte, né, de ser enviado pelo jornal para cobrir a Guerra de Canudos, né? E aí ele viu muita coisa lá na guerra que ele acabou documentando, né, e transformando no livro Os Sertões, né, que é a obra-prima do Euclides da Cunha, né? Vocês viram, né, que a Guerra de Canudos aconteceu em 1896 a 1897, durante um ano, né? Ele participou, foi enviado para lá, e aí, em 1902, ele publica o livro Sertões, né? E aí, nesse livro, ele tenta compreender e explicar o fato social, no caso, a guerra. Nos sertões, gente, você encontra muito do determinismo. Lembram dessa característica? Muito vista lá no naturalismo. Pronto, ela vai reaparecer aqui nos sertões, né? E vai justificar a divisão da obra. Os sertões, ela é dividida em três partes, certo? A terra, o homem e a luta, né? São três livros, ok? No primeiro, ele vai descrever de forma maestral, o Euclides da Cunha, a terra, o sertão, né? Essa região tão, vamos dizer assim, seca, né? Que traz tanta miséria, né? Para os moradores do sertão, né? Com a questão da fome, né? E somado a essas questões ambientais, as questões da própria terra, né? Ainda tem a exploração, né? Do homem, dos grandes latifundiários, né? Da época. E aí ele vai, na segunda parte, falar sobre esse homem, né? Sobre esse homem sertanejo, que é, antes de tudo, um forte, né? Uma das frases célebres do Euclides da Cunha, mesmo com as condições da terra que eram poucas, né, para eles, as condições de seca, né, de sede, de fome, de miséria, ele ainda conseguia sobreviver em meio às adversidades, né? E a luta, que é a parte que vai contar realmente, né, a história da guerra, né, que é essa parte mais documental, certo? O Sertões, gente, ele é utilizado, inclusive, por estudantes de diversos cursos, né, não só de letras, né, de literatura, não só para quem estuda literatura, mas ele é estudado por antropólogos, né, por geógrafos, né, por filósofos, sociólogos, né, gente, né, estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento, porque é um livro realmente sensacional, né, de uma maestria inigualável. Aí uma característica que talvez, né, impeça algumas pessoas de ler, né, porque ele tem uma linguagem muito sofisticada. O Euclides da Cunha, né, porque era jornalista, né, tinha um falante culto da língua, né, então usava dessa linguagem mais rebuscada, né? Então tem palavras muito de significado difícil, né? Que você tem que estar ali todo o tempo pesquisando no vocabulário, né? No dicionário, enfim.
Tem um vocabulário muito sofisticado, essa obra. Aí nós temos o Lima Barreto, né? O Lima Barreto, dos autores que eu vou apresentar para vocês, talvez seria o que mais se aproximou do modernismo com relação à linguagem, né? Ele é o autor que vai se concentrar, né, nos subúrbios cariocas, ele vai falar do suburbano, né, do morador da periferia, certo? Vai trazer uma literatura de denúncia social, assim como o Euclides da Cunha trouxe também, né? O estilo dele é mais despojado e coloquial, por isso ele foi muito rejeitado pela crítica na época, né? Porque ele escrevia de uma maneira mais simples, né? Dos autores que vocês vão ver aqui, ele era o único que tinha um vocabulário mais próximo ao popular. E aí a obra-prima dele da época, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que vai contar a história do personagem, né, do Policarpo, né, que era um apaixonado, um idealista, apaixonado pelo Brasil, né, patriota assim ao extremo, né. E aí ele acaba vendo as suas ideias, né, e o seu patriotismo serem motivos de chacota, né, e de isolamento, enquanto políticos corruptos e personagens vazios formam a elite do país, né. Então ele tinha um sonho que a nossa língua não fosse a língua portuguesa, mas o tupi, né, que é a maior representação, o índio é a nossa maior representação, né, do brasileiro. E aí ele escreve uma carta, né, para o presidente, para poder dizer dessa intenção, né, do brasileiro. Tudo ele colocava o Brasil em primeiro lugar, né. Então era nacionalista ao extremo também. Mas aí acabou sendo considerado louco, né? Acabou sendo internado, né? O Policarpo Quaresma, dizem alguns autores, né, pessoal, que ele era o alter ego do Lima Barreto, né? Porque o Lima Barreto ele também chegou a ser internado, né? Ele tinha esse sonho de que o Brasil se libertasse da exploração, né? De tanta gente, dos governantes da época, né? Que as pessoas mais pobres se libertassem dos seus exploradores, dos seus patrões exploradores, né? E assim por diante. Mas aí ninguém dava crédito ao que ele dizia, né? E era considerado louco. Então, essa obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma, faz um pouco é um pouco autobiográfica, vamos dizer assim, né? Aí nós temos também o Monteiro Lobato, né, que vocês devem conhecer, claro, né, da literatura infanto-juvenil, mas aqui no pré-modernismo nós vamos estudar uma outra face do Monteiro Lobato, né, que é a literatura voltada para o público de maior idade, né. O foco do Monteiro Lobato vai ser a situação de miséria e abandono das cidades do interior de São Paulo. O Monteiro Lobato era filho de fazendeiro, né, latifundiário, então ele das fazendas ali no interior de São Paulo, então as suas obras elas vão ser ambientadas nesse cenário, né? E aí ele vai denunciar essa situação de miséria dos caipiras principalmente. O caipira vai ser o personagem, né, marginalizado do Monteiro Lobato, né? Nessas obras aqui do pré-modernismo. E aí ele vem com o personagem Jeca Tatu, né, que é o símbolo do caipira. Gosta de escrever contos nessa época também, né, de estrutura e linguagem tradicionais. O Monteiro Lobato é um dos autores mais conservadores dessa época do pré-modernismo, né? Muita gente até explora, né, a questão do muitos estudiosos dizem, né, que ele era muito racista até em algumas histórias, até da parte infanto-juvenil, né, das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, pode-se encontrar alguns trechos, né, com essas visões nada boas, né, do Monteiro Lobato. Então, ele era muito conservador, né, tanto do ponto de vista
estrutural, né, dos contos, das histórias, como também da linguagem. Então, ele vai a fundo, assim, defender, né, que o povo brasileiro tinha que utilizar a linguagem culta, né, conservador também do ponto de vista estético. Então, a arte para ele tinha que ser era a arte clássica, não existia nenhuma outra cultura que não fosse a cultura clássica, né? E aí, ele vai dar o pontapé, né, inicial, vamos dizer assim, para o pensamento, para o planejamento do modernismo, com um artigo que ele vai escrever contra a estética moderna, né? Ele vai achar, assim, um pavor, mas depois a gente vai ver isso, né, em outra aula, a arte que estava aparecendo no Brasil nessa época aí do comecinho do século XX, né, que começou no mundo, né, na Europa, né, e depois veio para cá. Depois a gente vai estudar direitinho. Mas a obra mais importante do Monteiro Lobato dessa época aqui, né, vai ser Urupês, que é justamente onde vai aparecer o personagem do Jeca Tatu, né? Apresenta uma das suas maiores personagens, né, Jeca Tatu. O título vem do apelido que essa personagem tem, Urupê, né? Urupê quer dizer uma espécie de fungo parasita. Então ele compara o caipira, né, para vocês verem como era a visão do Monteiro Lobato, era conservadora mesmo, né? Ele vai denunciar a questão da situação dos caipiras, dos moradores do meio rural, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se revolta com a condição daquela pessoa, porque ele acha que ele está naquela condição porque ele quer, né? Porque tem muito da preguiça também, porque o caipira era um preguiçoso, não se ajudava, queria só viver ali da lei do menor esforço, como vocês podem ver aqui, né? É o representante máximo do caboclo que vive na lei do menor esforço, alimentando-se e curando-se daquilo que a natureza lhe oferece, sem nenhum tipo de educação e alheio a tudo o que acontece pelo mundo. O Jeca Tatu representa a ignorância do homem do campo. Por fim, pode-se dizer que ele é a denúncia do descaso do governo com relação às pessoas da zona rural. Ele faz essa denúncia, mas ao mesmo tempo também ele é muito, vamos dizer, conservador e duro, né, com aquele personagem marginalizado do caipira, né? É diferente da visão, por exemplo, que o Euclides da Cunha mostra do sertanejo, né? Ele acha que o sertanejo ele está naquela situação não porque ele queira, mas por conta da exploração, ele é explorado de todos os lados, é explorado pelo governo, pelos impostos do governo, é explorado pelo patrão, pelo dono lá da fazenda, riquíssimo, que quer explorar o seu trabalho, né, da sua família. Enquanto aqui o caipira, apresentado pelo Monteiro Lobato, né, ele já é um pouco mais duro com relação à sua caracterização, né, nas obras. E aí nós temos o Augusto dos Anjos, né, esse mesmo, do nome do ônibus que vocês pegam, né, da avenida por onde vocês andam, né, de onde é que vem esse nome Augusto dos Anjos? Desse rapaz aqui, ó, ok? E o Augusto dos Anjos é o representante da poesia dessa época do pré-modernismo, certo, gente? Ele tem uma visão materialista da existência, né? Os textos são muito pessimistas, né? Tem uma visão negativa da existência, da vida, né? Até porque o contexto histórico da época não ajudava, né, gente? Como vocês viram. O vocabulário é cientificista, uma característica que nunca ninguém usou nas suas obras. O Augusto dos Anjos vem e usa, para vocês verem como eram diferentes as características dos autores, entre os textos dessa época, né? E por isso que a gente chama de período de transição e não de movimento literário, certo? Então, ele usava um vocabulário relacionado às ciências, à biologia, à química, né? Nos seus poemas, os poemas dele são considerados antilíricos, né? Não tem aquela coisa de falar de paixões, de emoção. Fala de emoções, claro, mas não tem aquele sentimentalismo, por exemplo, lá do romantismo, certo?
Não tem o sentimentalismo lá do simbolismo. Talvez ele se achegue mais, né, das poesias parnasianas, né? Mas nem assim, nem por isso a gente pode dizer que ele é um autor parnasiano, né? Porque o parnasianismo eram poesias muito objetivas, né? Também não tinham muito lirismo. E aí, ele tinha obsessão pela temática da morte, tudo relacionado à morte e à decomposição do corpo, né? Ele ele colocava nos seus textos, nos seus poemas. E isso causou um frisson, né, na época, né? As pessoas ficavam horrorizadas com a linguagem utilizada pelo Augusto dos Anjos. E aí, a única obra dele foi a intitulada Eu, para vocês terem uma ideia também do grande subjetivismo da obra, né, e do intimismo de suas obras. Ele assombrou a elite letrada do país com seus versos que não eram parnasianos nem antecipavam o modernismo, eram apenas seus. E tamanha era a putrefação, né, a podridão, que seus versos representavam, que ainda hoje ele é inclassificável em uma escola e admirado como um poeta original. Então, ele era realmente um gênio, né? E aqui eu trago um soneto dos vários que ele tem dessa obra, Eu, né? Muito conhecido e muito analisado, né? Intitulado Versos Íntimos, para vocês terem uma ideia de como era essa literatura do Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Eca, né? A maioria dos alunos dizem isso. Mas vamos analisar aqui, né, essas características que nós vimos sobre os textos do Augusto dos Anjos. É um soneto, né, aquela forma fixa, né, representada por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, né, muito utilizado tanto no simbolismo, quanto no parnasianismo, quanto no classicismo, né. Vejam as palavras que ele usa, né, como são tristes, melancólicas, né, ó. Enterro, quimera, que quer dizer ilusão, ingratidão, né, ó, somente a ingratidão foi tua companheira. Isso é muito triste, né, gente? Então, tem muita melancolia, muita tristeza dos textos dele. Muito pessimismo também, né, ó, acostuma-te à lama que te espera, olha só. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Olhem aqui a característica do lá do naturalismo, né? A característica do determinismo, né? O homem moldado pelo meio em que ele vive. Como ele mora entre feras, né? Ele sente a necessidade de também ser fera, como um mecanismo de defesa, né? Para sobreviver, questão de sobrevivência mesmo. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Ó. Vejam que ele não acredita nas relações humanas. Ele vê as relações humanas por uma perspectiva negativa, né? Não confie nas pessoas, é como se ele estivesse dizendo isso, porque um dia elas vão lhe dar uma rasteira, né? Muito desconfiado, né, da humanidade. O eu lírico aqui, o sujeito poético aqui nesse poema, né? E na maioria dos poemas do Augusto dos Anjos era assim, que vai também dizer um pouco, né, do seu alter ego também, né? Se alguém causa ainda pena à tua chaga, né, a tua ferida, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então, ele tá, resumindo aqui, ele está dizendo que você não deve confiar em ninguém, né? Então, vejam essa perspectiva pessimista, né, presente no
nesse texto do Augusto dos Anjos, né? Aqui não tem muitas palavras de cunho cientificista, como a gente viu, né? Mas tem a questão do pessimismo, tem a questão desse vocabulário que ele utiliza, né? Tem a questão do determinismo aqui também, certo? E assim por diante. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido aí alguma coisa sobre o pré-modernismo, certo? E a gente se vê nas próximas aulas, pessoal. Até lá!